Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei e comentar quais os próximos livros que vocês querem que eu poste aqui. Boa leitura. Página 31, Marco 31, título nível 2. Título nível 2, 31. Almocei às 9, estive lendo e tratando de alguns negócios, e às 9 saí a cavalo, indo primeiro ao quartel de cavalaria de Água de Meninos 262. A cozinha e a cavalariça estão separadas do quartel e esta a alguma distância, ainda que pouca, sobretudo aquela pode, abrindo-se uma porta na parede, comunicá-la facilmente com o quartel. A arrecadação está mal colocada no andar térreo, mas o alojamento das duas companhias é bom, tendo cada soldado sua tábua que se levanta e descansa, presa na parede, sobre a caixa da roupa do soldado. Pareceu-me haver maior limpeza no armamento e equipamento da 2. Companhia, Capitão Paca 263 do que da 1. Capitão Andrade e Silva 264. Queixaram-se dos sapatos e coturnos que apenas duram dias no serviço, e o pano das calças e dos caputos principalmente não julgo bastante encorpado, tendo visto jaquetas e camisadas SIC que só servem para crianças, e por isso consideradas inúteis. Os gêneros do rancho são dos melhores em geral, mas os que examinei, no quartel do corpo fixo, de onde aliás vem para esta companhia, eram todos dos melhores. As baias da 1. Companhia são sofríveis, porém notei que as imundícies caem sobre madeira antes de se esgotarem por um rego de pedra, e os cavalos acham-se apenas separados por varões de ferro, que já molestaram muito um dos animais, como observei. As da 2. Companhia são miseráveis, apesar das representações do comandante da companhia. Os cavalos têm alguns 9 anos de serviço e 18 de idade, e como só por dia um feixe de capim de 2,1 arrobas a custo de R$700, e um quarto de alqueire de milho custando o alqueire R$6.200. Depois fui ao Arsenal 265. O edifício é muito acanhado e convém aproveitar o edifício próximo que se comprou há poucos anos, e apenas serve quase todo, sendo aliás grande, para a moradia do diretor. A oficina de ferraria está quase a cair e tudo é feito por motor humano, indo agora o diretor ocupar-se de conduzir de um reservatório água do poço, que a divide com o recolhimento dos órfãos de S. Joaquim, sendo a água tirada por bomba para as oficinas. Os armazéns não se acham mal arranjados, mas por falta de espaço, acham-se no mesmo objetos que, para sua boa conservação, deveriam estar em armazéns separados. Há 132 operários aportados. Os menores são 83, devendo a companhia ter 100, e seus dormitórios devem formar um só deitando-se abaixo a parede divisória. Os mais adiantado que se apresentaram na aula, quando a visitei, e pertencem à música, sabem ler, escrever e contar sofrivelmente. Vi pano muito fino para as calças e, segundo me disseram, parece-me que o pano para caputs é o mesmo de que no Rio de Janeiro se comprou grande porção, reconhecendo-se depois que tinha sido má a compra. A morosidade nos trabalhos do arsenal, e o ajudante camarada 266 não me parece próprio para o lugar. Uma perna de pau, que o hospital recambiou por muito pesada, ainda lá estava há mais de um mês para se tornar mais leve, desculpando-se o camarada com a alegação de que do hospital não foram buscar a perna de pau. Os salários e ordenados ainda são os de 1832,35. A verba anual para este arsenal é de 120 contos e já se gastaram 60. A verba das obras militares já está esgotada, e por isso parou a obra da frente do arsenal. De Sergipe encomendaram mesas e cadeiras ao arsenal, não sabendo por que as não fazem lá, porque não mandam vir calçado do Ceará ou da Europa de onde o recebeu muito bom o corpo policial. Do arsenal, passei ao recolhimento de S. Joaquim 267. É um belo edifício começado a fazer com as esmolas do irmão Joaquim do Livramento, cujo retrato lá vi 268, tendo ele estabelecido a casa dos órfãos no lugar da capelinha de S. José, de onde foi transferida para o novo edifício, em 12 de outubro de 1825, como comemora um dístico latino feito pelo célebre latinista Cardoso, cuja cópia me prometeu o provedor Godinho 269 juntamente com apontamentos sobre a história e estado presente do estabelecimento. A capela é muito bonita e tem quadros de préstimo do pintor baiano Teófilo José 270, distinguindo-se um que representa a morte de S. José. Assisti a aula de primeiras letras e os mais adiantado leram e repartiram sofrivelmente, parecendo-me a educação, até nos vestuários, fradesca demais. Também vi escritas não muito boas, sendo os traslados pensamentos de Madame Stael alguns políticos, e não examinei os desenhos porque não aparecerão, não sendo hora de aula, e estando por isso o professor ausente. Na aula de primeiras letras vi uma palmatória, como a observar na de meninas em pão de açúcar, mas o mestre disse-me que os castigos eram só morais. Tem uma chácara ou roça, pouco cuidada e com um pântano, que já aterraram em parte e um jardim dentro das quadras do edifício. A casinha perto do refeitório está mal colocada, e os quartos para dormitórios de uns poucos não se prestam bem. A página 32 Marco título nível 232 inspeção, com as portas maciças de pau. À tarde fui à Igreja da Piedade que pertence aos Capuchinhos 271. Um lindo templo com 6 altars, 3 de cada lado, por baixo de uma galeria de colunas, ficando o altar mor sob um do céu, sustentado por 2 colunas, 2 anjos apoiados em outras 2 colunas, e quase terço extremo do comprimento da igreja, contando da entrada. Tem uma elegante cúpula, pintada de azul, com estrelas prateadas, que devem produzir belíssimo efeito com as luzes. Toda a igreja é dourada, mas com simplicidade e realce, sobre o fundo branco. Foi construída de 1815 até 28, sendo o arquiteto Frei Arcângelo de Ancona. Há 4 quadros curiosos de Teófilo representando a morte de Frei Bernardo de Úlfida, é muito bom, o enterramento do Senhor, a adoração dos pastores, e o milagre da cruz hasteada, por Frei Lourenço de Brindes, contra os turcos num dos cercos de Viena para confundir os hereges blasfemadores. A sacristia é digna de ver-se pelos seus painéis, sobretudo um que representa um menino deitado para quem olham. Há também aí um descendimento da cruz, de Teófilo, que não me agradou muito, e um S. Francisco, que dizem da escola de Barroca, mas não me parece do merecimento com que o apregoam os capuchinhos. À entrada da igreja há diversos sarcófagos de mármore de algum gosto, estando a colocar-se outros. Os capuchinhos que residem agora na Piedade são 13, e um está a retirar-se para a povoação de Rodelas, acima de Paulo Afonso. 27 de outubro de 1859 igual a 6/3 fui ao passeio público. Tem poucas árvores e creio que o solto 272 fez mal em cortar o tamarindeiro. O diretor trata de plantar árvores do Brasil e aí vi, entre outras, um oitizeiro com flor que é branca e pálida e delicada, dizendo-me o solto que o fruto tem o tamanho do maracujá. Há também angico. O diretor pouco pode fazer por falta de dinheiro, sendo a consignação de 64.000 réis bimensais, de trabalhadores, que não excedem de 3, e de terreno, pedindo que se lhe dê o que fica defronte do portão principal para avançar a gradaria, o do lado da igreja dos aflitos, que convém nivelar com o do jardim, e o fosso do forte de S. Pedro. Desse último lado tem o Gonçalves Martins um terreno considerável 273, que vai até o mar, comprado aos Bentos, havendo-se aberto, na sua presidência, um caminho público
público que atravessando esse terreno, e passando pelo jardim, a sair pela porta que olha para os aflitos, comunica o bairro da Vitória com este outro da cidade. Há uma casa particular cujas janelas estão sobre o jardim limitando outras propriedades com este, pelo mesmo lado da rua que vai à porta dos aflitos. Depois do almoço fui ao consulado 274 que apenas tem uma sala num ponto graus andar, um armazém com acomodações para os guardas no andar térreo e a ponte. Faltou ao ponto um empregado, que tendo terminado a licença dada pelo governo, espera outra que pediu ao presidente. Pedi diversas informações por escrito ao administrador 275 e conversando com o contador Galvão do Tesouro, que aí estava, disse-me que o comércio queixava-se, com razão, de demora no despacho e carga dos navios, não querendo o administrador que trabalhe a repartição depois das 3 da tarde, o que aliás já se fez depois da estada do Galvão por advertência deste. Passei a Praça do Comércio 276 que tem um belo salão com 3 retratos num dos topos, do Conde dos Arcos, novo e feito por um Romão 277, que parece ter talento, do Alves Branco 278, e do Vanderlei 279, sendo este mais parecido 280. Há gazetas estrangeiras e brasileiras, e aula de francês, inglês e de tudo o que se refere a operações mercantis e contabilidade. Achava-se em alguma desordem por causa do baile para o qual estão fazendo uma varanda de madeira com pilastras e cornijas, que restará da subscrição para fim útil. Prometeram-me aí informações sobre o pintor Teófilo. Há sobre a porta a seguinte inscrição: Joane V. Graus, de que prospiciente comercium baiano 1816-281. A mesa de rendas provincial e tribunal do comércio estão numa casa particular do mesmo largo. A primeira pareceu-me marchar regularmente e o administrador inteligente 282, havendo-lhe pedido algumas informações por escrito, e o segundo tinha começado às 10 a sessão administrativa, devendo, às 11, principiar a judiciária, junto um mapa que me deu o presidente do tribunal 283. Depois vim à tesouraria provincial, onde pedi também informações, parecendo-me muito inteligente o contador Diógenes Veloso 284, o qual tem a escrituração muito em ordem, quanto pude julgar. O cartório está muito bem arranjado e o escrivão Orozimbo Alves 285 pareceu-me inteligente. A secretaria, de que é oficial maior João Gualberto dos Passos, acha-se muito em ordem, e só notei, no livro dos contratos, que se fizesse um para a construção para a arrematação de 12 léguas de estrada entre Tucano e Feira de página 33 marco título nível 233 Santana com 2 pessoas, uma das quais chamada José Ferreira de Carvalho, que depois soube já ter sofrido por ser esse nome, o mesmo do processado pela morte do juiz municipal do Tucano 286. O inspetor Freire 287 tem fisionomia de homem capaz, mas não parece inteligente como os nomeados. Às 5:30 da tarde fui à Sé Nova, igreja do colégio, e depois ao Carmo. A catedral merece ser vista mais de uma vez, e ainda não tinha entrado na sacristia. É a mais vasta que conheço, os almários são forrados de tartaruga 288, como o frontal do altar mor, que tem uma rica cercadura da mesma matéria, e ornamos diversas pinturas, creio que sobre cobre, e de algum mérito, representando passos da vida de Cristo. Há aí também um belo altar todo de mármore, sendo o dos fastes das 2 colunas corado sic, o teto é todo pintado e dourado. Debaixo do cruzeiro, um pouco para dentro, está uma lousa com a seguinte inscrição: S. do governador Mendes Sá, que faleceu aos 10 de março de 1572 289. Insigne benfeitor deste colégio. Disseram-me que os ossos de Mendes Sá foram trasladados para este novo local. O convento do Carmo 290 tem igreja pequena em comparação dos outros, mas notei no teto da capela mor que o apainelado de madeira é no gosto ogival. O convento é grande e foi construído em 1580, vindo os 4 primeiros religiosos de Pernambuco para um edifício pequeno. A igreja foi reparada pela última vez em 1842. Há diversos retratos nos corredores e salas do convento. Os religiosos, por intervenção do arcebispo, cederam parte da casa para o hospital militar. A igreja dos terceiros é bonita, mas o que há digno de atenção são os carneiros bastante grandes em abóbada, e na altura da bela escadaria de mármore, descendo-se para elas por uma boa escada de pedra. 28 de outubro de 1859 igual pouco depois das 6 da manhã saímos para o Bonfim. O caminho já é muito bonito, tendo belas casas e jardins, e antes de lá chegar passa-se o Dendezeiro, bela alameda de palmeiras Dendes 291 ponto. Da igreja, colocada sobre um teso, para o qual conduz uma bem lançada calçada, goza-se de vista soberba. Não me souberam dizer a data da construção da igreja, porque os livros da Irmandade desse tempo não aparecem, segundo ouvi ao provedor atual, Vanderlei, porém foi reedificada ou fizeram-se-lhe obras importantes já neste século, havendo principiado por uma capelinha 292. A igreja, toda dourada e pintada tendo no teto uma alegoria da proteção da Virgem 293, obra do célebre, digna de atenção, pintor baiano Antônio Joaquim Franco Velasquez 294, mais antigo que Teófilo, de que já soube que existe ainda um irmão, cujas informações sobre a vida deste último prometeu-me o irmão do Sampaio Viana. Junto à porta há 2 quadros medíocres, um de cada lado, representando, o da direita de quem entra, a morte do pecador e o da esquerda, a do justo, devidos ao pincel de Tito Nicolau Capina 295. Debaixo do cruzeiro há uma campa com a seguinte inscrição: o capitão de mar e guerra Teodósio Ruiz de Faria, primeiro benfeitor desta igreja, faleceu aos 22 de janeiro de 1757. Há uma casa curiosa toda cheia, de alto a baixo, de quadros de milagres e ex-votos e 2 galerias laterais cada uma com 17 passos da vida de Cristo, havendo numa delas entre os 17 quadros 2 da do Batista, todos pintados pelo Teófilo. Na sacristia há 6 quadros da vida de Cristo de Teófilo, parecendo-me o melhor o da cura do cego, ainda que inferior aos 2 citados do recolhimento de S. Joaquim e da Piedade. A imperatriz ficou ouvindo missa e fui a Mansarat. Visitei o Lazareto 296. Não há doentes, tendo saído há dias 2 de febre amarela, para cujos doentes foi ele criado especialmente. Contudo existem sempre 2 médicos 297, um intérprete, 2 enfermeiros, um servente e cozinheiro, ainda que 30 dias depois do último doente, comecei a receber somente metade dos vencimentos. Observei os seguintes cômodos: uma varanda onde estavam 16 quemas, uma saleta com 6, outra com 5, e quartos, cada um com 2 quemas, o do enfermeiro, o refeitório e uma cozinha com um quarto ao pé, com 2 quemas. Tem-se admitido até 50 quemas, porém o espaço é estreito, estando já feito o projeto para novo edifício. Aos remédios mais urgentes, sendo os outros fornecidos por botica próxima. A roupa guarda-se no forro. Comprou-se esta casa com pouco terreno anexo por 10 contos a Luiz Pereira Franco. Há outras casas alugadas para o mesmo serviço de que falarei depois. Daí fui ao forte de Mansarat 298 que jaz abandonado, tendo-se picado a inscrição que existia sobre o portão. Tem bela vista e o Pazeudowski, que mora perto, disse que ninguém morreu ainda aí de febre amarela ou de cólera. Fui depois ver a fundição de Cameron Smith 299. O edifício que é grande, ainda não está acabado, continuando a construção, mas fazem-se moendas com seus motores por vapor, sendo o da fábrica da força de 10 cavalos, enquanto se não termina outro de 40. Possui 84 oficiais trabalhadores, dos quais 62 nacionais, como todos os 28 aprendizes, fundindo cada semana, em 2 a 3 vezes, 7 toneladas termo médio, tendo sido a peça mais pesada de 4 toneladas, mas podendo fundi-las de 9 a 10. Vi 5 tornos, trabalha 10 horas por dia, menos nos sábados, que o faz durante 7, e não lhe faltam página 34 marco título nível 234 encomendas. Tem casa de modelos, porém estes não são importantes.
Não possui marinete. O edifício primitivo com o terreno, que dá bom embarque, foi comprado por 15 contos, segundo disse Cameron, que chegou há pouco, onde encomendou diversas máquinas. Está no Brasil há 6 anos e na Bahia há 4, tendo se empregado na Ponta de Areia, merece proteção. O Smith nada disse e retirou-se. Segui para o convento e capela de Mansarat na Ponta de Terra e de caminho examinei 2 das casas alugadas para o hospital e que se comunicam entre si, vendo só de fora a maior, isolada, que foi cedida à estrada de ferro, para aí se recolherem os trabalhadores atacados de febre amarela. Não tem nenhum doente e cada uma das primeiras pode conter 20 quemas, segundo me disseram, tendo eu visto na sala de uma, que tem menos cômodos que a outra, 9 quemas, num quarto ao pé 4, em 2 menores uma em cada um, e uma noutra do fundo maior. Cada uma está alugada por 400 cifrão 000 anuais, podendo custar a qualquer particular 300 cifrão 000, conforme ouvi. A terceira está sublocada pela estrada de ferro por 250 cifrão 000, estando alugada por 600 cifrão 000. Creio que poderia haver alguma economia com o hospital de Mansarat e seus anexos. A capelinha 300 tem pinturas e o altar-mor e retábulo dourados. Pertence a um pequeno convento dos Bentos, que o estão reparando e serve-lhes para os banhos e tomarem bons ares. Voltei ao Bonfim pelo caminho da Boa Viagem e vi a boa casa do feitor demitido da alfândega, Gravatá 301. Esse caminho é muito pitoresco e logo que cheguei ao Bonfim voltei para a cidade. Indo de Bonfim para Mansarat deixa-se, à direita, a Boa Vista onde meu avô gostava de passar as tardes. A casa de então já não existe. Antes de chegar à altura do forte de Jequitaia teve o carro de parar porque o vigário da Rua do Passo 302, apoiado numa mulata velha de turbante, quis-me todo trêmulo beijar minha mão. Trajava batina com as comendas do Cristo e do Cruzeiro 303. Antes de voltar para casa visitei os fortes de Jequitaia 304 e da Lagartixa 305. Os artifícios 306 estão mal alojados, porque a abóbada deixa passar água por causa do terraço asfaltado que tem por cima, e nas grandes marés e ressaca, a água da maré invade o dormitório que lhe serve para tudo, sendo as quemas como as da cavalaria. Os gêneros vêm do corpo fixo de 15 em 15 dias, mas o açúcar e o arroz não me parecem bons, como os achei no corpo fixo. O armamento e o correame, a não serem as armas arrecadadas, estão limpos, mas são já bastante antigos. Há a mesma queixa a respeito dos sapatos e os caputos azuis são ralos. O xadrez é mau, principalmente o de cima, abobadado, onde estão os soldados de correção, por acanhado demais e falto de ar. Os artífices dão guarda para o forte e para o arsenal onde trabalham, vencendo gratificação além do soldo. Há por tudo 84 praças militares no forte. No forte da Lagartixa fazem-se cartuchos e espoletas para peças, havendo pouco trabalhadores e nenhuma máquina, que eu visse. Depois do almoço fui aos seminários. Estão no antigo convento dos Carmelitas Descalços 307, pouco faltando para a conclusão do novo edifício, que tenha suficientes acomodações para 100, havendo agora 80 e tantos. A igreja é pintada e dourada mais pequena. Os professores de latim, Cônego Manuel dos Santos Pereira 308 e de grego, Padre Meio ao 309, pareceram-me bons, tendo um dos seminaristas traduzido um trecho da Ilíada e respondido muito bem. O que rege interinamente a cadeira de geografia é medíocre, e os estudantes pouco sabem. Dentre os lentes do grande seminário o que mais me agradou foi o Cônego Fonseca Lima 310, de eloquência sagrada, Frei Arsênio 311, de História Sagrada, apenas expôs o espírito com que ensinava a matéria de sua cadeira. O padre Souza Lima explicou, segundo o compêndio, as divisões do direito canônico e as hierarquias. Frei Itaparica 312 que deixou de aproveitar o assunto da graça, que lhe indiquei, como um dos difíceis da sua cadeira de teologia dogmática. E o padre Eduardo Augusto de Souza e Melo tratou do culto como prova da maneira por que lecionava exegética e história sagrada. Frei Raimundo Nonato 313, lente de teologia moral, havia se retirado por incômodo, porém apareceu-me quando entrei na igreja e disse-me que tinha achado 4 assinaturas do Jaboatão, cuja letra é a mesma dos manuscritos de que já falei. Os lentes do grande seminário não estavam professando, mas pedi ao arcebispo para que dissessem alguma coisa sobre as matérias de suas cadeiras. Agora ninguém pode frequentar o grande seminário sem ter o curso do pequeno que é de interno somente, entre os seminaristas só usam de gabinardos que se dedicam à vida eclesiástica. Não ouvi Frei Saturnino de Santa Clara Antunes de Abreu 314, lente do direito natural, por estar doente. De tarde fui passear a Barra, lugar muito aprazível e onde vão tomar banhos, não encontrando todavia bonitas casas e página 35 marco título nível 2 35 chácaras, ou roças. Numa ponta de terra que entra pelo mar e sobre um morro, todo verde de relva, contrastando com as pedras próximas, levanta-se o forte de Santo Antônio da Barra 315 dentro do qual está um farol. A torre tem 76 degraus em espiral, e mais 2 lanços, um de 9 e o outro de 8, até a base de apoio do aparelho ao qual se chegando mais 6 degraus. O aparelho compõe-se de 21 espelhos parabólicos de metal branco, 7 dos quais são cobertos por vidro vermelho. Dá uma volta em 5 minutos, e consome 34 quenadas de azeite doce por mês. Começa a acender-se às 6h30. Os encarregados do serviço fazem quartos de 3 horas, e o administrador tem a diária de menos de R$800, sendo a de 2 serventes de 700 e de outros 2 de 600. A despesa com a limpeza do aparelho é por conta do arsenal. Dos 93 degraus, os 89 de pau têm menos de palmo de altura, os 4 inferiores são mais altos e de pedra. Não há água perto, e apanham a da chuva dentro de umas pipas que vi dentro do forte. 29 de outubro de 1859 igual saí às 6h30 e fui ao forte de S. Marcelo, ou do mar 316. Custou a atracar e quando a ressaca é forte não se pode fazê-lo. O forte é circular, com um fosso interno em parte ocupado por diversas plantas e um quintalzinho e que separa a muralha do corpo central, igualmente circular, e coberto por abóbada que ajunta água, numa cisterna. Tem 30 peças e igual número de praças cujo alojamento assim como as outras acomodações são más, por acanhadas e muito pouco arejadas. Encontrei a seguinte inscrição sobre o portão interno, Vascos. Não pude ler bem. Fernandes César Meneseus Totius Brasilia e aos Picatissimos Prolex Anecar Sem Fá em Coronavitano octavo Abia Prerenço Claro e a Cristo Nato 1728. Depois segui para o Forte da Gamboa 317. Tem 18 peças e 8 praças de guarnição para as quais se pode dizer que não há alojamento. O vigamento está em risco de abater sobre uma das acomodações do forte. As peças só se podem carregar subindo os soldados o parapeito, estando algumas das caretas estragadas e demorando-se a remessa de tinta do arsenal para pintá-las às vezes 3 anos, quando devem sê-lo de 6 em 6 meses. Salvaram com tacos e dizendo-se ao comandante, o coronel graduado do Estado-Maior de 2. A classe José Pedro de Alcântara, este respondeu que se carregasse as peças desse modo os tiros seriam espirros, que lhe repliquem-se aos ouvidos. Depois fui à aula de desenho que está num salão pertencente ao convento de S. Francisco. 25 alunos matriculados de que não vi trabalho nenhum capaz, a não ser um desenho pendurado numa das paredes assinado por um liberato. O primeiro professor foi um português 318 e o segundo o Velasquez 319 que pintou o teto da igreja do Bonfim, agora chama-se Francisco Rodrigues Nunes que esteve, a expensas da província, 6 anos na Europa, 4 dos quais estudou em Paris, viajando o resto pela Europa, ofereceu-me 2 cópias a óleo da Fugida de Lot, de Rubens e do Catão, dos Pagnoleto. A aula pareceu-me decadente. Acabado o
almoço fui ao Liceu Provincial 320. Está no antigo convento dos Agostinhos e a capela, cedida à Irmandade do Senhor da Cruz. Tem pinturas de José Joaquim da Rocha, natural de Menina SIC 321 e mestre de Velasquez SIC. Sobre a porta que dá entrada para as aulas do 1. graus andar ao seguinte dístico, se vitiu extincto quae nesce ou magna vocamuranc studiosa dum est nacta juventa de efeito pelo padre Cajueiro. O liceu abriu-se no dia 7 de setembro. Tem 84 alunos que se matriculam sem precedência estabelecida das matérias. Inconveniente que o diretor cuida de obviar na reforma do regulamento, criando mais 2 cadeiras de alemão e mecânica aplicada às artes. Comecei a visita pela aula de geometria e trigonometria, professor Dr. Francisco Rodrigues da Silva, que é moço de talento superior. Um dos alunos que foi chamado à pedra ainda não tinha estudado álgebra. Latim regida interinamente, por vaga, pelo professor de retórica Dr. Luiz Álvares dos Santos, que passa por muito bom latinista, como me pareceu, mostrando-se os alunos adiantado na tradução de Salúcio, Guerra Jogurtina. Inglês, o professor Dr. Antônio Franco da Costa Meireles, pareceu-me bom, não há exercício de composição. Aritmética e álgebra, professor Antônio Joaquim Damásio, medíocre. Francês, regida pelo professor de grego, Dr. Demétrio Siríaco Tourinho, que não tem discípulos na cadeira de que é proprietário, sofrível. O diretor disse-me que o professor de grego estava acabando uma tradução de Teócrito para me oferecer. Retórica, o professor parece um grande falador ainda que tenha talento, e para lisonjear me explicou a sublimidade de uma despedida a mim, quando menino, atribuída à minha mãe Amélia 322, e de um soneto feito na Bahia por motivo da maioridade. Por fim desenrolou uma árvore retórica, cujas raízes são a natureza e a arte, as flores a elocução e os frutos a invenção, podendo-se por ela formar uma ideia das diversas partes da retórica. Página 36 marco título nível 2 36 Filosofia, professor Dr. Sebastião Pinto de Carvalho, diretor do liceu. Fala um pouco precipitado, confundindo-se às vezes, mas não tratou mal das ideias gerais. A aula de desenho é a mesma de que já falei. Unido ao liceu está o gabinete de História Natural dirigido pelo Dr. Botelho 323, substituto da Escola de Medicina. A coleção ornitológica não é má e está quase toda classificada. A mineralógica, que se acha classificada, já assim pertencia ao Lima de Itaparica. Há também mamíferos, peixes, crustáceos, insetos e conchas, mas de tudo pouco, notando sobretudo que do Brasil há muita falta de objetos neste gabinete. A casa tem pouco espaço, mesmo para o que existe, e a consignação é de 400 cifrão 000 por ano, havendo uma pessoa encarregada de colecionar. O professor de Geografia e História, Antônio Joaquim Damásio, não tinha presente seu único estudante na atualidade. Do liceu fui à escola normal. Tem 3 professores, achando-se vaga a cadeira de Métodos e Pedagogia, que preenche interinamente o de Aritmética, Desenho Linear e Escrita, Manuel José Garcia, sendo o outro Belarmino Gratuliano de Aquino, que é vice-diretor e serve agora, segundo creio, de diretor, que era o Portela 324, professor de Métodos e Pedagogia, de Gramática e Religião. As condições para admissão são: idade maior de 16 anos, certidão de vacina, bom procedimento e conhecimento das primeiras letras. É para rapazes e raparigas em dias alternados, havendo 55 matriculados. O curso é de 2 anos e os que frequentaram não são obrigados a servir depois como professores. Pelo que observei junto julgo um estabelecimento só dispendioso como existe e talvez por isso o diretor desejasse, tendo eu ouvido aos rapazes, que eu fosse em dia de frequência das raparigas, por estarem estas mais adiantadas, segundo ele me disse. O professor Garcia é um verdadeiro pedante, e o outro modesto na forma, também o parece na matéria. Quanto à escrita o que vi de bom foi o resultado das lições do Scule. Há uma professora do ensino prático das meninas, Ana Joaquina dos Santos Bonates, e um de mecânica aplicada às artes, Francisco Barbosa de Araújo. De tarde fui visitar os 3 colégios das Irmãs de Caridade, o da Providência, de N. Senhora, dos Anjos e do Coração de Jesus. No 1. graus há 60 meninas mal acomodadas numa casa acanhada e cujas janelas muito perto da rua, olham para um ponto em que todo o dia se acham reunidos pretas e pretos com suas quitandas, sendo lugar de contínua passagem. As meninas chegam a assustar-se quando ouvem algum barulho à noite. A instrução de primeiras letras, sobre que examinei algumas meninas neste colégio, parece ir bem e os arranjos estavam o melhor possível. O 2. graus, na antiga chácara do Pinheiro de Vasconcelos, é vasto, e tem 140 e tantas meninas, também estava bem arranjado e disseram que não me esperavam mas creio que pelo menos desconfiavam, pois que vi aí já noite cerada ao médico, e Frei Arsênio. O 3. graus estava fechado e as meninas que são unicamente órfãs e 60 a 65 já recolhidas. O edifício pouco mais adiante do 2. graus é melhor que o do 1. graus e pareceu-me bem arranjado. Nos 2 primeiros colégios há como no Rio a separação nas aulas e alojamentos e distinção de vestuário entre as pensionistas e as que não pagam, por órfãs ou pobres. Ainda dura a repugnância à educação dada pelas Irmãs de Caridade, mesmo entre pessoas de certa qualidade. 30 de outubro de 1859 igual fui ver as prisões. A do Aljube é péssima e as inferiores, verdadeiras espeluncas, servindo de prisão e depósito judicial de escravos e escravas. Comunicando com o Aljube está o júri, miseravelmente acomodado. A chamada casa de correção, que existe no forte de Street Graus. Antônio, é sofrível e para uma das prisões desocupadas se mudaram proximamente, como lembrei, os presos das enxovias inferiores do Aljube. O registro está atrasado mas o carcereiro desculpa-se com a doença do pai, a quem sucedeu, e muito trabalho, parecendo-me vivo. A do barbalho é sofrível. O carcereiro é surdo e parece algum tanto lerdo. O comandante deste forte é também um coronel, pai do lente Dr. Antunes 325. As prisões dos fortes são quase todas abobadas, e no vão ou encostadas à muralha, com pouca luz e mal arejadas, encontrando em todas as prisões, tanto no Aljube como nos fortes, seu fogão que ainda mais concorre para viciar o ar. O chefe de polícia já proibiu este uso mas a ordem não fora cumprida ainda e ele me disse que os alimentos fornecidos aos presos, uma só vez por dia pela misericórdia, em virtude de contrato, eram em pequena quantidade e maus. Dos registros das prisões colige que há muita irregularidade em tal serviço, outros sem guia e sem se conhecer o delito, e demora ilegal na entrega da nota constitucional. O chefe de polícia ficou de cuidar no remédio desses abusos 326. Página 37 marco título nível 237 no barbalho sobre o portão.